Quero compartilhar algo com vocês nessa noite. E o tema, da mensagem para nós, o que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações, nós vamos continuar falando a respeito do ano da Ascensão. E o tema é assim, levante-se, avance, conquiste. Levante-se, avance e conquiste. Aleluia, aleluia. Nada como um bom incentivo, né? Às vezes a gente não é tão espontâneo assim. Amém. Queridos, eu quero ler o texto base da ministração de hoje, que está em Isaías 61. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Amém? Então, estamos tratando do tema do ano, e a gente precisa colocar isso de uma forma que a gente entenda o porquê, né? Por quê o ano da Ascensão? Então, é para chamar o Senhor, chamando a nossa atenção para que nós nos posicionemos, verdade? Posição, né? Ele está nos elevando, chamando eu e você para assumir o nosso papel como cristão, como filho de Deus, para você deixar a sua luz, a luz do Senhor que brilha na sua face, brilhar neste mundo de trevas, amém? Então essa é a ideia do Senhor para as nossas vidas. Então eu quero conversar mais um pouquinho a respeito disso. A introdução, de uma forma introdutória, eu digo assim: a vida cristã é um convite ao extraordinário, amém? Queridos, a vida cristã é um convite ao extraordinário, a viver de uma forma extraordinária, de uma maneira ascendente, elevada, cheia de expectativa, de esperança, de fé, de confiança, de conquista, amém? Então a vida cristã é um convite ao extraordinário, pois somos chamados a viver de uma forma intensa e brilhante, vibrante, enfrentando os desafios diários na força da graça de Deus. Isso é muito importante, Porque nós vamos falar aqui de conquista, de avançar, de se levantar, mas saiba que tudo isso é graça, é favor de Deus. Não é na força do nosso braço, mas é favor, é graça de Deus, é viver aquilo que já está preparado para nós nas regiões celestiais. A nossa missão, então qual é a nossa missão mediante a isso? É assumir a posição de filhos de Deus, amém? E manifestar a luz que há em nós ao mundo. Então essa é a nossa missão, ascender, sair do lugar onde estávamos, sair de um lugar de uma estagnação, ou de uma conformidade, e levantar-se, ascender, brilhar, fazer a luz de Cristo Jesus que está em nós brilhar, e influenciar o mundo. Lembra, da última vez que nós conversamos, a gente falou que o mundo está em trevas e é a tua luz que vai fazer a diferença. É a luz que está em nós, a luz de Cristo Jesus que brilha. Você sabia disso? Quando você chega, aonde você vai, a graça de Deus, a glória de Deus, tudo que diz respeito ao reino de Deus, vai com você. A tua luz brilha nas trevas. Quando nos levantamos e prosseguimos, olha só que interessante, queridos, aqui está a deixa da ministração, Quando levantamos e prosseguimos com perseverança, avançamos para a conquista da herança que já nos foi dada em Cristo Jesus. Então, levante-se, avance e conquiste. Podemos dizer junto? Levante-se, avance e conquiste. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Maravilhoso, maravilhoso. O primeiro ponto, então, para a nossa reflexão dessa noite é: levante-se. Levante-se. Josué, capítulo 7, versículo 10, diz assim, Josué 7:10. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Interessante,
Então aqui a história, né, Josué está ali triste, né, orando e clamando a Deus: ah, Senhor, por quê? E agora, o que será de nós? Teu povo, Senhor, e agora nossos inimigos nos venceram, a gente foi para a batalha e fomos derrotados. O que as nações vizinhas vão dizer? Vão dizer que o Senhor nos abandonou e agora eles podem vir contra nós e nos destruir. E ele estava ali naquela oração, naquele clamor, naquela angústia, e o Senhor não passou a mão na cabeça dele dizendo, né, ah, Josué, eu sei, eu estou vendo a tua aflição, olha como você está sofrendo, Josué. Não, ele não fez isso, embora o nosso Senhor seja misericordioso, mas tem às vezes, em algumas oportunidades, ele não faz isso conosco. Nós esperamos afago dele, mas ele diz, ei, levante-se, assuma o teu lugar, assuma o teu papel, saia daí, sai desse lugar, sai dessa tristeza, dessa angústia, levante-se, sai desse limbo, saia dessa prisão, levante-se. Josué, por que você está aí prostrado sobre o teu rosto? Levante-se. E aí, o decorrer da conversa, Deus fala para ele que o povo havia pecado, né? Eles tinham tomado ali umas coisas que não deveriam ser tiradas dos despojos, e então é por isso que estava acontecendo aquelas coisas com ele. E ele estava ali preocupado, orando, e o Senhor diz isso para ele: levante-se, Josué, levante-se. E é o que o Senhor fala para nós, de vez em quando eu e você precisamos ouvir isso da parte de Deus. Nós sabemos o quanto eu e você somos abençoados. Nós temos a graça, o favor do Senhor todos os dias. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. Nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que nos guia em toda a verdade. Eu e você podemos tomar as nossas decisões não baseadas, né, em experiências, por melhores que fossem, mas nós podemos nos pautar na palavra de Deus todos os dias. Você lê a palavra e ela te instrui no caminho em que eu e você devemos andar. Então nós temos direção de Deus, nós temos favor de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo que revela a palavra de Deus aos nossos corações e diz: filho, por aqui, faça assim, caminhe desse jeito, caminhe dessa forma. Então o Senhor está dizendo a mim e a você que levantar-se é pôr-se em pé, é sair dessa condição de prostrado que muitas vezes nos encontramos. Muitas vezes as pessoas, no dicionário é interessante, né? Quando a gente coloca assim, o que é levantar-se? Ou o que é então pôr-se de pé? Pôr-se de pé é não estar deitado ou sentado. Parece tão simples e tão óbvio, né? Mas levantar significa estar em pé. Pôr-se em pé significa que você não está sentado e não está prostrado, ou deitado, né? Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é: levante-se. Talvez você esteja confortavelmente sentado sobre uma situação, e o Senhor está dizendo: levante-se daí. Talvez você e eu, talvez em alguma área da nossa vida, talvez eu esteja deitado. Deitado parece uma situação de tranquilidade, às vezes, né? Eu estou tranquilo, né? Deitado na rede, descansando, né? Totalmente satisfeito. Você sabia que existem vários tipos de prisões? Existem vários tipos de prisões. Às vezes, estar sentado confortável numa situação financeira é uma prisão. A pessoa está ali: meu irmão, vamos fazer tal coisa? Não, está tão bom, estou tão abençoado já, só sentadinho no banco, estou tão abençoado. Para que me envolver, né? Irmão, se candidate aí, vamos participar de um estudo aí para você apacentar ovelhas, você leva jeito aí para cuidar de pessoas. Não, pastor, se incomodar com pessoas, não. Estou confortavelmente sentado. O Senhor está dizendo: levante-se. Aliás, Ele está dizendo assim: levante-se. Por favor, levante-se. Sai daí. Levante-se dessa cadeira. Ou eu posso estar, né? Outra prisão é, de repente, estar deitado. Deitado, né? Tranquilo, né? Gozando de uma vida na maré mansa, né? Uma vida tranquilo, né? Céu de brigadeiro, vento de cruzeiro, tudo 10. E o Senhor está dizendo: ok, te abençoei, te abençoo, você tem tudo, mas o que você está fazendo? Por que você está aí? Então, pôr-se de pé é um alerta do Senhor e um chamamento, uma chamada
Irmãos, igreja, meus filhos, levante-se, se coloque de pé, põe-te de pé, não fique deitado, não fique prostrado nessa situação. E aí tem outra prisão que é o prostrado, né? Prostrado é pior, porque muitas vezes nós estamos prostrados, né? Diante de um problema, diante de uma fatalidade, diante de uma circunstância difícil, e aí nos encontramos nessa situação. Mais ou menos como Josué estava ali, ele estava prostrado, ele estava triste, ele rasgou as suas vestes, ele estava chorando com a boca no pó, e tentando achar uma solução para algo que Deus disse para ele assim: é só você se levantar, eu preciso que você se levante. Primeiro você tem que sair daí, desse lugar. Saia dessa posição. Quando nós falamos a respeito de ascender, de levantar-se, de pôr-se em pé, nós estamos falando da nossa identidade como filhos de Deus. Assumir que eu e você somos filhos de Deus. E isso é muita coisa. É muita coisa. É possível, né, queridos, que eu imagino que não exista uma posição maior no reino de Deus do que ser filho de Deus. Amém? Acho que todos concordamos com isso, né? Você é filho de Deus. E ele está dizendo: meu filho, levante-se. Quando Adão caiu, então olha só o jogo de palavras, né? Queda significa cair, estar numa posição e agora estar numa posição rebaixada, né? Adão estava numa posição diante de Deus, porque quando Deus vinha conversar com ele, Deus vinha sempre no mesmo lugar, na mesma posição. Podemos dizer assim, né? Imagine, né? A posição está ali, Deus: Adão, como você está? Ah, Senhor, eu estou assim, estou bem. Hoje eu conversei com a Eva, a gente deu nome para aquele bichão grandão lá, a gente chamou de girafa, e aquele outro elefante, o outro leão, e assim por diante, e eles estavam ali dominando, porque eles estavam numa posição, a posição que Deus criou eles para exercer. Quando eu e você nos levantamos, nós estamos voltando para essa posição que agora nós temos em Cristo Jesus. Então levante-se, você é filho de Deus. Para que ficar chorando? Para que ficar prostrado? Por que estar sentado só porque está tudo bem? Levante-se, assuma o seu papel. E o seu papel é ascender, é brilhar, é governar sobre a terra. É brilhar neste mundo que está mergulhado em trevas. É deixar a sua luz brilhar. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos casamentos, quantos jovens, quantas pessoas estão desorientadas esperando que você brilhe. Que você saia dessa condição, dessa posição de queda, você levante, assuma a tua posição de filho de Deus e você haja, que a tua luz brilhe naquela situação. Às vezes a gente diz, né, para que serve essa palavra, né? Então eu vou esmiuçar aqui. Para que serve isso? É para quando você vai conversar com alguém, vai conversar com o teu amigo, e as palavras que rolam naquela conversa ali são palavras de mundo. Ah, estou com um problema no casamento. E aí o conselho do mundo é: cara, tanta mulher por aí, tanto homem por aí, já tentaram? Já? Então, você já se esforçou um pouquinho, não deu certo? Então parte para outra. Mas deixar a luz de Cristo brilhar em você e dizer assim: não, peraí, meu irmão, o que você quer? O que você quer? Eu quero a restauração da minha vida, da minha família, do meu casamento. Eu quero a restauração das minhas finanças. Eu quero os meus filhos em casa. Eu quero os meus filhos saindo das drogas. É isso que eu quero. Então a tua luz vai brilhar quando você aconselha a pessoa. Quando você abre os teus lábios e permite que o Espírito de Deus flua através da tua vida. Quando você abre os teus lábios e você não fala as tuas palavras, mas você fala o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então levante-se e deixe a sua luz brilhar, porque as pessoas serão transformadas quando você abrir os teus lábios. Casamentos serão restaurados quando você abrir a sua boca. Jovens sairão, né, desse mundo doido que está por aí e virão para Cristo quando você abrir os teus lábios, quando você compartilhar toda essa graça que está dentro do teu coração. O que a Bíblia fala para nós, ela diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Eu sei, você é um homem bom. Amém? Você é um homem bom, você sabia disso? Você, quando eu digo homem, né? Homem no gênero, né? Homem e mulher. Vocês são bons, vocês tiram coisas boas. Quando você abre a tua boca,
o teu coração está cheio da palavra de Deus, amém? O teu coração está cheio da palavra de Deus, você lê a Bíblia, você vem à igreja, você vai no teu grupo familiar, você compartilha, você recebe, então você está cheio da palavra de Deus. Então quando você abrir a tua boca, do bom tesouro que está no teu coração, vai sair o bem, e vai abençoar o casamento daquela pessoa, vai abençoar as finanças daquela pessoa, vai abençoar aquele jovem, vai abençoar aquele colega de trabalho, vai abençoar aquela empresa, porque dentro de você está o bem, amém? Então, o primeiro ponto é: levante-se, no sentido de dizer a mim e a você, desperte, se levante, não fique aí, não fique nessa posição, mesmo que seja uma posição boa, levante-se, desperte para aquilo que Deus está te chamando, desperte para esse tempo de ganhar vidas, de salvar vidas, de formar líderes, tempo de encher esta igreja, tempo de fazer 2 cultos, tempo de ampliar as tendas, amém? Tempo de trabalhar mais, irmão. Os dias estão curtos, né? O tempo para a volta de Cristo Jesus está aí, batendo as portas, então nós temos que trabalhar. E saiba de uma coisa, você é capaz, você pode. Eu tenho certeza que você pode encaixar na tua agenda, você pode encaixar na tua agenda fazer mais para Deus. Porque Deus, na verdade, Ele sempre chama quem está trabalhando. Você sabia disso? Você pode ver. Está lá o cara lá arando com 12 juntas de boi. O Senhor vai lá, acho que tinha outros que não estavam trabalhando tanto, mas Ele vai naquele. Então você dá conta. Amém? Você dá conta. Você vai conseguir. E você vai ser muito mais ainda, muito mais útil no reino de Deus. Amém? Vamos adiante? Segundo ponto, então, como nós falamos, né, de levantar, a consequência é avançar. Porque, tudo bem, Josué, levante-se. E Josué se levantou. Agora Deus diz, agora vá. Agora faça isso. Agora faça aquilo. O Senhor está dizendo para você, Igreja Resgate, levante-se. Amém? Você se levantou? Você está desperto? Então, agora Ele está dizendo para você, agora vá. E agora nós vamos ver na palavra de Deus que esse avançar é uma ação. Levantar-se é bom, mas para conquistar é preciso dar passos. Carece da nossa parte uma ação. Então, avançar são ações que eu e você precisamos tomar. Ok, Josué, levante-se. Então diz assim a palavra, Gênesis 13, versículos 14 ao 18. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Interessante, né? Então depois de se levantar, é preciso ter uma ação da nossa parte. Precisamos dar passos. Para Abraão, Deus disse, olha, eu tenho uma promessa para você, levante-se agora, erga os teus olhos, olhe para o norte, para o sul, olhe para o leste, para o oeste. Se alguém puder contar, né, as estrelas do céu, se alguém puder contar o pó da terra, então eles poderão contar a tua descendência. Agora, levante-se, percorra essa terra que eu darei a você. Percorra a terra, é necessário percorrer a terra. É necessário ter uma ação, levantar-se, pôr-se de pé, sair daquele estado de prostrado, sair daquele estado de sentado, de deitado, levantar-se, pôr-se de pé e começar a trilhar. Trilhar passos em direção àquilo que Deus designou no teu coração. Paulo também dizia, né, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam atrás de mim, eu prossigo.
né? Eu caminho em direção àquilo que está diante de mim, aquilo que foi proposto diante de mim. Os teus planos, os teus alvos, os teus projetos, como que está o andamento? Ok, eu me levantei, tive coragem de fazer um projeto de vida em 2025, está lá no papel. Mas e aí, e os passos para que a gente conquiste isso? Como estão? Os passos, os movimentos, a ação que você precisa fazer para conquistar aquilo que Deus já propôs no teu coração. Olhe que Deus está dizendo para Abraão, uma promessa grandiosa que atingiu a nós nos dias de hoje, porque aquela descendência de que ele estava falando era descendência espiritual. Eu e você somos descendência de Abraão. Amém? Naquele dia, Deus estava falando de mim e de você. Mas Deus disse para ele, levante-se, percorra essa terra. Uma coisa interessante, não sei se você percebeu, mas quando a gente lê, né, principalmente aqui os primeiros, os Gênesis ali, né, quando a gente está lendo a história, né, de Abraão, enfim, e aí a gente sabe que Deus deu uma promessa para ele, né? Deus prometeu, essa terra aqui é tua, Abraão, essa terra é tua, eu dei a você, é tua, é para você e para os teus descendentes. E o que Abraão fez? Quando a mulher dele morreu, ele foi lá e comprou um pedaço daquela terra. Interessante, né? Quando Sara morreu, ele chegou para aquele povo que ele estava ali, que eram, né, os donos da terra então, e disse, eu preciso de uma terra de sepultura, para sepultar aqui minha esposa. E eles falaram, não, Abraão, o que é isso? Enterra aí, escolha uma parte e enterre o teu morto, fique à vontade, jamais, não vamos cobrar de ti isso. Ele insistiu e disse, eu quero que vocês cobrem o preço justo. Abraão teve uma atitude, era dele, mas ele foi lá e comprou um pedaço daquela terra para dizer, agora sim eu tenho. Quando alguém pode passar trocentos anos, né? Quando eu chegar aqui, alguém vai dizer, e essa terra é de quem que é? É de Abraão, ele comprou para sepultura, é de Abraão, é dele. E aí depois, né, 400 e poucos anos depois, que eles estavam no Egito e eles passam ali o Mar Vermelho, passam o Jordão, e eles estão então naquela terra, na terra que Deus deu. Mas eles têm que caminhar, eles precisam andar. Abraão tinha uma instrução de Deus, você precisa avançar, Abraão. Levante os teus olhos, olhe para a direita, para a esquerda, olhe para lá, olhe para cá, veja, percorra essa terra. Percorra essa terra. Meu irmão, você precisa percorrer a terra. Nós, para que a gente conquiste aquilo que Deus já nos deu, nós precisamos avançar. Avançar significa ter atitude que nos leve, atitudes práticas no dia a dia, e que nos leve em direção àquilo que o Senhor já propôs no teu coração. Se você planejou esse ano de ler mais a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você vai ter que pegar, baixar o aplicativo ali no celular, né? Vai ter que fazer uma programação de quantos capítulos você tem que ler por dia, para que você consiga esse objetivo. Eu quero ter mais tempo de oração. O Senhor pode até te acordar de madrugada, e às vezes Ele faz isso, mas a ação de levantar é com você. Amém? Não tem, né, como o Senhor pegar assim, despertou, ou será que é para orar? Aí o Senhor te leva lá assim, aí você vai lá, não somos zumbi, Ele nos deu, né, Ele nos deu livre-arbítrio, e você tem alma, tem mente, tem coração, tem corpo, e você decide. Ele te acorda, né? Às vezes tu acorda assim, meu Deus, mas por que eu estou tão aceso a essa hora? Então se levante e ore, né? Levante, leia a Bíblia, né? Levante, vai lá, se programe, visite, trabalhe, empreenda, negocie, compre, venda. É assim. O Senhor vai abençoar, e o Senhor tem uma promessa. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Nós somos descendência de Abraão, nós somos herdeiros juntamente com Abraão, segundo as promessas, somos herdeiros das bênçãos materiais, o ouro, a prata, as pedras preciosas, tudo é meu. Tudo é meu, Senhor. Tudo é meu. Mas eu não estou usufruindo, não estou vendo, não estou tocando, Mas, queridos, precisamos agir. Aquele cliente lá é teu, mas você tem que visitar, né? Aquele cliente lá é teu, mas você tem que fazer um contato.
a oportunidade de empreender, de negociar, né? Temos aqui o Prosperity, que também é uma ferramenta preciosa, né? Para instigar o nosso coração, para que você, eu quero empreender, eu quero negociar, eu quero ter o meu próprio negócio. Então venha, está aí. Você não precisa, não tem um centavo para se inscrever e vir. Basta conversar com o Sérgio. Levanta a mão aí, Sérgio. Oh, aleluia. Mais alguém aqui? Até o próprio Gladson mesmo. Sandra. É só isso, querido. Cid, Ju, só isso. Só dar um nome ali e dizer assim, eu quero aprender mais. Você não sabe, às vezes você precisa se conectar com uma pessoa, às vezes. E o Senhor, Ele possibilita isso. Mas muitas vezes nós não somos capazes de dar um passo, de ir no lugar onde era para ir. Então, levantar-se e avançar. Avançar é sair do lugar onde você está. Avançar é ter medidas, ações que possam te levar para aquilo que o Senhor tem programado no teu coração. Nós queremos atingir os jovens de Blumenau, então nós nos levantamos e avançamos. Avançar é isso, é começar com algo, é empreender alguma coisa. É sair, né, daquele lugar onde nós estávamos e dizer, eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero que o reino de Deus avance, eu quero ser bem sucedido nos meus negócios, quero ser bem sucedido nos meus estudos, então eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer a minha parte. É muito interessante que tudo está pronto, queridos, mas a nossa parte Deus não faz. É como eu brinquei ali a respeito de orar, Ele até nos acorda, por graça, né? Ele até nos acorda, mas a nossa parte Ele não faz, que é levantar. Você tem que levantar e você tem que orar. Amém? Eu quero encerrar esse primeiro ponto aqui, esse segundo ponto, e dizer assim, então é uma ação. Depois de levantar, requer outras ações, né? Devemos prosseguir, dar passos em frente, sair do lugar, tomar decisões e traçar estratégias. Ouvir é importante, mas precisamos agir. Amanhã, ou seja, segunda-feira, você ouviu. Maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Maravilhoso poder ouvir uma palavra que nos incentive, uma palavra que nos levante, que nos traga, que aqueça o nosso coração e que nos faça pensar diferente. Mas amanhã é contigo. Amanhã é você que tem que acordar. Amanhã é você que vai ter que enfrentar e dar os passos para que você atinja os objetivos que Deus traçou para você, ou que você traçou mediante, né, o que você entende da parte de Deus. Terceiro ponto, então, conquistar. Oh, aleluia, conquistar. Todos nós queremos, né? Nós queremos conquistar, amém? Eu quero conquistar ainda muitas coisas, e eu creio que é o desejo do teu coração, conquistar. A palavra de Deus, eu quero ler a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 2, 31, 33. O Senhor me disse, eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então o Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e todo o seu povo. Amém? Aleluia. Aqui está dizendo o seguinte, que existe uma conquista disponível a mim e a você. Existe conquista disponível. Amém? Quando você pensar assim que Deus colocou algo no teu coração, de empreender alguma coisa, né? De projetar algo, seja na tua vida profissional, você, marido, mulher, casamento, esposa, quando você empreende no teu coração algo que você entende que é da parte de Deus, você saiba que Ele já te deu. Se eu não me engano, acho que naquela parte ali que a Lu leu na abertura, ele falava sobre isso, né? Onde você colocar a planta do teu pé, eu te dei por herança. Isso é tremendo. Amém? Então é isso, pense, nos levantamos, um posicionamento, nos levantamos, nos posicionamos e agora nós estamos dando passos, avante, prosseguindo, avançando, firmes, convictos, né? Dando passos. Onde você coloca a planta dos teus pés, Ele te deu por herança. O nosso exército é um exército de ocupação.
Eu coloquei aqui conquista porque fica mais bonito. Mas é um exército de ocupação, ou seja, a vitória Ele já nos deu. Amém? Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então Ele já nos deu a vitória. Ele está dizendo para você assim, é o seguinte, olha, avance, dê o passo. Se você dá o passo, aonde você pisar é teu, por herança. Amém? Então, lá na tua família, nos teus negócios, eu não sei o que você está enfrentando, mas quando você se posiciona e você avança e você começa a ter ações, saiba que Ele já te deu. Amém? Queridos, Ele já te deu. Ele já te deu, você já conquistou isso, é herança. É ocupação, ocupe este lugar. Se você está se posicionando para brilhar como luz nessa terra, ocupe este lugar. Se posicione, e quando você se posiciona, Ele te deu. Os demônios já estão derrotados. Ele disse assim, ó, entreguei Seom, ele representa um demônio. Eu entreguei nas tuas mãos. Eu entreguei ele, os filhos dele e o povo dele. Eles caíram, já estão caídos. A Bíblia diz que Cristo triunfou sobre as trevas, que Cristo derrotou a morte. Ele está sentado à direita de Deus num trono de glória, de majestade. Ele está muito acima de todo poder, de toda autoridade. Ele está assentado numa posição de governo. E a Bíblia diz que eu e você estamos nesse mesmo lugar com Ele. Amém? Nós estamos neste mesmo lugar, no mesmíssimo lugar. Neste lugar de assentados com Cristo, nas regiões celestiais. E quando você, a partir deste lugar, posicionado, avançando, você governa sobre todas as coisas. E quando a gente fala governar sobre todas as coisas, nós estamos falando o que aqui estava literalmente. Eles dominaram aquele rei. Aquele Seom, aquele rei era um descendente dos gigantes. Eram os últimos gigantes na face da terra. Não dá nem para dizer aqui, cravar a altura dele, mas era muito grande, muito grande. E a Bíblia diz que Deus falou para eles assim, ó, já dizendo para eles, olha, se levante, se movimente, dê os passos, pode marchar em direção a esta luta, a essa batalha, porque eu já entreguei a você. Pode marchar em direção a esse negócio que o reino das trevas está se levantando contra você, contra a tua família. Pode marchar. Marche, aquilo que estava se levantando contra o teu casamento, contra a tua saúde, contra os teus negócios, se levante, pode marchar, vai marchando, marche, vai avante, porque eu já entreguei nas tuas mãos. Esse inimigo tem que cair, ele está derrotado, porque você está em Cristo Jesus, porque eu e você somos um exército de ocupação. Ah, mas lá no meu trabalho tem tal coisa, então se posicione lá, porque você é luz naquele lugar. Ah, mas lá na minha faculdade, lá na minha sala, o professor é ruim, o professor pegou no meu pé, o professor não sei o quê, os alunos são isso, são aquilo. Se posicione como filho de Deus, como luz, brilhe, que a tua luz brilhe intensamente naquele lugar. E este lugar, Deus te deu por herança. Você vai terminar essa faculdade, você vai terminar esse trabalho, você vai entregar para esse cliente, você vai conquistar no reino de Deus isso que você empreendeu. O nosso exército é um exército de ocupação. A conquista já está disponível. Amém? Depois de se levantar e avançar em direção aos alvos e objetivos, Deus opera em nosso favor. Como Ele disse, Seom, o rei, esse rei gigante, eu já entreguei nas tuas mãos. Então, quando nós nos posicionamos, nós avançamos, o Senhor, Ele já vai à frente. Ele vai derrubando, Ele vai quebrando as cadeias. Quando você ora, quando você se posiciona em oração, dizendo, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, eu repreendo o reino das trevas, eu declaro que Satanás e seus demônios estão impedidos de agir na minha vida, estão impedidos de agir na minha família, estão impedidos de agir nos meus negócios, estão impedidos de agir na minha saúde, no meu corpo. Quando você faz essa oração, você sabe que o Senhor já está agindo em teu favor.
as amarras estão sendo desfeitas, os nós estão sendo desfeitos, os grilhões estão sendo quebrados, cadeias estão sendo quebradas, demônios estão batendo em retirada. Quando você se posiciona, quando você anda, quando você dá os teus passos, você não está vendo, mas adiante de ti está se abrindo um caminho. Eita! Diante de você está abrindo um caminho de vitória, de conquista, de êxito. Então, desfrute, usufrua da herança em Cristo Jesus. Nem precisou nem chamar, né, Jean? Amém? Eu peço que você se coloque de pé. Eu quero ler com você Deuteronômios, aí eu vou só apenas ler, né? O Senhor, seu Deus, introduzirá você na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Amém? Tome posse. Ela fará bem a vocês e os multiplicará mais do que a seus pais. Gálatas também fala algo assim. Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, amém? Somos de Cristo. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Amém. Efésios diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Colossenses diz assim, 1:12, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Aleluia, glória a Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, e ao recebê-lo como Salvador das nossas almas, nos tornamos filhos de Deus. Isso é algo extraordinário, pois se trata da nossa verdadeira identidade. Somos filhos. Receber Jesus é nascer de novo e fazer parte de um novo reino. Não pensamos mais como este reino de trevas, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa posição, aliás, a posição mais elevada que poderíamos desejar. É chegada a hora de você viver a sua vida de maneira intencional, manifestando o reino de Deus sobre as circunstâncias da vida. Então, levante-se, avance e conquiste. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus!